Mas, levando em consideração o mundo moderno hoje, existe algum. O Jó tinha abordado a questão, por exemplo, da Revolução Industrial. Como seria. Qual o motivo dessa criação, entende? Motivo da criação dos quadrinhos que você está falando. Sim, é isso no caso. Cara, uma Cara, coisa que eu acho desculpa, legal de fala. ressaltar, tranquilo, Diogo. Uma coisa que eu acho legal de ressaltar é o fato de mais gente vivendo em cidade. E você passou a tentar de comunicar essa mensagens, contar histórias, às vezes entreter essas pessoas com muito rápidos, né? E você teve também um aumento do acesso à leitura, um aumento do acesso a jornais, a livros, revistas e assim do final do século XIX para cá. Eu, como bom brasileiro, eu considero um brasileiro do século XIX, o Ângelo Agostini, como sendo um dos criadores do que nós entendemos hoje como histórias em quadrinhos. Ele é um cara que ele produzia material humorístico na época do Império, produzia material crítico, né, utilizando um esquema que hoje nós chamaríamos de charges, tirinhas, né, e umas mini histórias em quadrinhos. Agora, americanos consideram que envolveu lá a produção em Nova York do chamado Menino Amarelo, que era uma produção semanal, né, de um jornal que utilizava a própria imagem dos imigrantes ou algo do tipo. Esse modelo que a gente consome no Ocidente como histórias em quadrinhos, ele tem a ver muito com essa origem norte-americana e com algumas questões europeias, sabe? Ele é criado para comunicar, ele é criado para entreter. E não podemos negar, ele é criado para vender, né, gente? Não tem como a gente falar de história em quadrinhos. Sim, com certeza. O Falar Jorge de falou. Não, não, só ia acrescentar, Jorge, você tocou no assunto do Agostini. A história em quadrinho dele, se eu não me engano, que é As Aventuras de Inhoquim, Aventuras de Inhoquim, ela foi a primeira a ter personagem fixo, cara. Então, assim, inclusive, eu também eu acho, na minha opinião, né, que ela é uma das primeiras, de fato, do Brasil, tá? Do Brasil e do mundo, a trazer uma revolução nesse ponto. Você tem um personagem fixo agora que você cria uma identificação por parte do leitor, por exemplo, né? Você chama a atenção desse leitor, né? E traz uma nova experiência. Era um caipira que chegava na cidade grande, cheio de estereótipos, cheio de preconceitos. Uma parada bem, sim, seria bem problemático hoje em dia, mas eu considero também o Agostini como um dos primordiais aí dentro das histórias em quadrinhos. Uhum, sim. Cara, e nessa questão de que vocês abordaram de terem o primeiro personagem fixo, né? Mas é a questão de. Ele fazia críticas à política, né? Se eu não me engano, a época que ele trabalhou ali. Tava ocorrendo a Guerra do Paraguai, se eu não me engano, coisas assim do tipo. Então, a crítica dele se embasava somente ao Império, por exemplo, ou era no geral, no todo? Tem material do Agostini, cara, que ele critica os costumes, as tradições. Uhum, No personagem do Yonkin, ele critica, homenageia, brinca, uhum, ironiza. Vamos lembrar que a história em quadrinhos ela surge também muito da questão do humor, né? Eu considero ele um dos primórdios, aí, um dos fundadores, e tanto que no inglês a gente fala em como a questão ali uhum. do entretenimento ligado ao humor, ligado à ironia, ligado à crítica, todas essas Uhum. questões. Entendi. Realmente é relacionado ao cômico direto, né? É onde quer abordar o autor. Entendo. No caso. E assim, Aham. desculpa, Marcos, mas assim, Tranquilo, pensa tranquilo. comigo. 100 anos atrás, a gente tem uma massa vivendo na cidade, e você começa a produzir material desses grupos de pessoas, sabe? Então, além dos quadrinhos, a gente teve na mesma época a criação dos pulps, por exemplo, nos Estados Unidos, que deram origem a personagens que Uhum, alguns a gente ama até hoje, né? A gente falar de Conan, a uhum, gente falar da minha época, né, Flash Gordon, né? A uhum. gente falar de personagens como histórias de terror, Tarzan, sabe? São personagens que eles se tornam icônicos e eles surgem justamente para atender essa massa, para chegar nessa massa. Então você tem uma demanda de gente querendo esse lazer, esse prazer, e você tem uma produção de autores que querem contar isso sim. Os quadrinhos estão ligados nesse momento
nossa história. É igual hoje, né? A gente se acostumou com essa dinâmica de comer, né? De eu quero ter produtos culturais, eu quero ter boas histórias, eu quero me enver, em alguns momentos eu quero relaxar, em outros momentos eu quero me emocionar, em outros momentos eu quero boas histórias, bons outros, às vezes eu quero bons desenhos, né? O Diogo é desenhista, eu sei que o prazer que a gente tem de ver as imagens, dependendo, e se identificar com elas, é uma coisa muito fantástica, né? Sim, com certeza.